Tá gravando, gravando, gravando. Alô, alô, senhoras e senhores. Pronto, vamos lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de preparação para o Enem. Vocês que estão vendo o vídeo de última hora, na véspera do Enem. E aí, cara, boa sorte para o Enem amanhã, viu? Mas para vocês que estão assistindo, faltando 2, faltando 3 meses, olha só, é o melhor dos cenários, porque aí você vai ter tempo de revisar o que a gente aprender aqui. Pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de física hoje, tá bom? E o vídeo de física de hoje é especial porque nós vamos revisar as principais palavras de física. Sempre tem questão teórica de física e você precisa saber os conceitos, precisa entender o que são aquelas palavras. Por exemplo, aqui adiabático, aceleração centrípeta, muita questão teórica você resolve conhecendo o significado das palavras e as questões práticas também você precisa entender os conceitos para conseguir fazer os cálculos. Então esse vídeo daqui vai trazer um dicionário para vocês estudarem as palavras mais importantes de física. Olha só, pessoal, se vocês não assistiram aos outros vídeos aqui do canal, esse vídeo que está aqui na tela, ó, SOS Física 3 anos em 4 horas, já está disponível no meu canal pelo link aqui na descrição. E nesse vídeo 3 anos em 4 horas, nós passamos por todos os assuntos de física. Olha só, vou mostrar os mapas mentais aqui para vocês, ó. Todos os assuntos de física, até indução eletromagnética, desde cinemática até indução eletromagnética, e lá foi um apanhado mesmo geral de todos os conteúdos de física. Hoje eu trouxe para vocês em forma de dicionário. Dicionário por quê? Porque era um dos materiais do meu curso Mestres do Enem e ainda é, na verdade, né? Esse daqui é um material exclusivo para quem comprou o curso em algum momento da vida. Não está disponível de graça esse dicionário para vocês, mas hoje eu vou lê-lo com vocês com as palavras mais importantes. Então, quem quiser comprar o dicionário, o link vai estar na descrição, mas não precisa. Eu vou deixar uma pausa aqui para vocês irem dando print de cada uma das páginas. Bom, vamos começar, né, com física. Lembrando, pessoal, que olha só, nós já fizemos um vídeo de biologia. Olha só, já está até com todas as minhas anotações aqui. Temos um vídeo das palavras mais importantes de biologia e temos um vídeo com as palavras mais importantes de química. Tá bom? Química, biologia e hoje nós vamos fazer física. Este vídeo daqui que eu estou fazendo, pessoal, é para divulgar o Clube dos Canais. Caso vocês não conheçam, o Clube dos Canais é tipo aquele Patreon que as pessoas estrangeiras têm. Oh, muito obrigado por serem os meus Patreons. O Clube dos Canais é como você virar um membro do meu canal e você tem acesso a vídeos exclusivos. Esse vídeo de química e de biologia, eles estão exclusivos para membros, então quem quiser, torne-se membro, é uma forma de você apoiar o canal aqui do YouTube, com um valor simbólico, se eu não me engano é tipo R$6 por mês, então você apoia o canal e tem acesso a vídeos exclusivos. Esse de física aqui eu vou deixar disponível para vocês conhecerem também o Clube de Canais, saberem que tem algumas aulas a mais, inclusive esse dicionário de biologia e o dicionário de química, tá bom? Tornem-se membros, vai ser super legal, vão me ajudar, porque desde que eu liberei o Mestres do Enem no YouTube, não tem mais fonte de renda de Mestres do Enem, é só o YouTube mesmo. Então é uma forma de vocês ajudarem o canal a continuar produzindo conteúdo e apoiarem, né? Se tornarem apoiadores do canal do YouTube aqui. Sempre um prazer. Vamos começar então, vamos para a física, tá bom? Em forma de dicionário, de letra em letra. Pessoal, vamos lá, vamos começar, né? Não tem muito mais do que, sem mais delongas. Aceleração. Pessoal, a gente fala de aceleração quando nós estamos falando do resultado de uma força. Vamos lá, vamos anotar. Lembrem da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a massa é uma grandeza escalar, significa que não tem setinha apontando para onde a massa aponta. Massa, é apenas um número, mas a força é uma grandeza vetorial, e a aceleração também é uma grandeza vetorial. O que isso implica? Implica que a aceleração pode estar apontando para uma direção ou para outra direção. E essa direção, esse sentido, vai mudar o que a aceleração está fazendo. Por exemplo, um carro que está acelerando para frente, qual é o sentido da aceleração dele? Para frente. Se um carro está indo para frente, só que ele começa a desacelerar, ele começa a frear, para onde está apontando a aceleração?
no sentido contrário do movimento dele, para desacelerá-lo. A força e a aceleração têm relação pela segunda lei de Newton. E aí que tá, pessoal. A aceleração, olha só, segunda derivada da posição sobre o tempo. Você não precisa saber derivada para o Enem, você precisa apenas saber que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. A aceleração faz variar a velocidade. Se eu estou a 60 km por hora numa pista, sem acelerar nem desacelerar, eu vou continuar a 60 km por hora. Agora, se eu pisar no acelerador e eu começar a acelerar, minha velocidade está mudando. É essa a definição de aceleração, é variação da velocidade pelo tempo. Mas a aceleração também pode ser centrípeta. O que é aceleração centrípeta? Significa que a aceleração não está no sentido do movimento. Por exemplo, um objeto em órbita. Vamos baixar aqui. Faz de conta que eu tenho um planeta Terra, e passou um cometa, né? Felizmente o cometa não atingiu o planeta Terra. O cometa passou perto do planeta Terra. O que acontece? A Terra, ela tem uma massa grande, portanto ela atrai gravitacionalmente esse cometa. Esse cometa vai, dobrar de trajetória. Se ele estivesse passando muito perto da Terra, ele poderia dobrar e até cair na Terra, né? Mas vamos considerar que ele não caiu na Terra. Ele só dobrou a trajetória dele. Ele sofreu uma aceleração? Sim, mesmo que a velocidade linear dele não tenha variado. Faz de conta que o cometa estava a 5.000 km por hora. Não sei se isso é velocidade de cometa, se é muito ou se é pouco, tá? Vai que é muito, vai que é pouco. Faz de conta, ele estava a 5.000 km por hora. Ele continuou a 5.000 km por hora durante toda essa trajetória. A velocidade dele linear, se ele tivesse um velocímetro, ia continuar sendo 5.000 km por hora. O que mudou foi o sentido do movimento, dobrou a trajetória dele. A aceleração que ele sofreu foi uma aceleração centrípeta, que puxou para o centro. Cadê o centro aqui, né? Ué, Humberto, não estou vendo um centro. Toda curva tem um centro, né? Você pode considerar que por ser uma curva era um centro que está lá para fora até do papel aqui. Mas dobrou, no momento que fez a curva, você considera que aquilo é um pedaço de círculo e, portanto, tem um centro. Por isso, a aceleração centrípeta não muda o módulo da velocidade. Não muda o módulo da velocidade, o número da velocidade. Módulo é número, muda o sentido, tá bom? E a aceleração centrípeta tem relação com a força centrípeta. Vamos lá. Força centrípeta provoca uma aceleração centrípeta. Vamos revisar, né? Aceleração centrípeta, a fórmula dela é igual a v ao quadrado, tá feio, v ao quadrado sobre o raio. Essa é a fórmula da aceleração centrípeta. Você deduz disso que, se a velocidade dele estiver muito alta, para ele dobrar a trajetória, a aceleração também precisa estar muito alta. Então, por exemplo, um avião que está muito rápido, para ele fazer uma curva, ele vai precisar de uma aceleração bem grande. E você deduz também que se ele quiser fazer essa curva em um espaço muito pequeno, ou seja, um raio muito pequeno, imagina fazer uma curva super fechada ao invés de uma curvona. Raio pequeno significa uma curva muito fechada. Raio pequenininho. Se o raio for muito pequeno, ele também precisa de uma aceleração muito grande. A aceleração centrípeta é inversamente proporcional ao raio e a aceleração centrípeta é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Ótimo. A aceleração é conceito de leis de Newton, de cinemática, de mecânica no geral, né, pessoal? Que é a segunda aula do curso Mestres do Enem. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente, se vocês não conhecem o canal, eu liberei de graça praticamente todas as aulas do meu curso Mestres do Enem aqui no meu canal do YouTube, inclusive as aulas de cinemática, de mecânica,
Deixa eu mostrar para vocês, já que estamos aqui, né? No meu canal você acessa todos esses conteúdos. Olha só os vídeos que eu estou assistindo. Pipipipopopó. Olha só, as playlists. Essa é a playlist de Química. Tem a playlist de Física também, ó. Curso completo Física do Zero. Pronto, olha só. Todas as aulas de Física aqui. Esse assunto que a gente falou agora foi de cinemática e de forças, né? É um pouquinho de cada. Vamos voltar. Good notes. É isso. Pessoal, agora a próxima palavra que eu considero importante para vocês é adiabático. Adiabático aí já é de outra aula, tá bom? É a aula de transformações gasosas, termofísica, parte 2. Se eu não me engano, é essa daqui, olha só, termofísica, parte 2, 6.2. Então acompanhem, essa aula daqui vai ser um panorama geral de tudo de física, tem que saber um pouquinho de cada. Uma transformação adiabática é uma transformação em que não ocorre troca de calor com o ambiente. Transformação termodinâmica que se realiza sem o corpo ou o sistema perder ou ganhar qualquer quantidade de calor externo. Como assim? Olha só, pessoal, a lei da termodinâmica, se eu não me engano é a segunda, pode ser a primeira ou a terceira também, eu nunca decorei a ordem, fala o seguinte, que a quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. O que significa essa fórmula? A quantidade de calor que ele troca com o ambiente é igual à variação de energia interna do gás mais o trabalho, que é a quantidade de calor. Por exemplo, se eu fornecer calor para o gás, ele está recebendo calor. Se eu resfriar o gás, ele está perdendo calor. É essa a definição do que. A variação da energia interna, pessoal, o que é energia interna? Tem a ver com a temperatura dele. Se ele esquentar, aumentou a energia interna. Se ele resfriar, diminuiu a energia interna. Trabalho tem a ver com o gás, ele empurrar ou ser empurrado. O que é trabalho? Trabalho é energia. E o gás ele precisa, por exemplo, gastar energia para empurrar um pistão, para empurrar alguma coisa. Realizar trabalho envolve fornecer ou retirar energia. Tudo isso aqui a gente está falando de energia, mas de maneiras diferentes. Estamos falando do calor que eu forneci ou eu tirei, estamos falando da temperatura do gás, estamos falando do trabalho sobre ele realizado ou por ele realizado. Uma transformação adiabática não tem troca de energia com o ambiente, ou seja, isso daqui é igual a zero. Zero, que é igual a zero. Nós deduzimos que, imagina que eu tenho um gás aqui dentro de um tubo, e eu comprimo o gás, eu aperto o gás tão rápido que não tem tempo de ele trocar energia com o ambiente. Se eu estou apertando o gás, eu estou realizando o trabalho sobre ele. Eu estou comprimindo o gás. Uma compressão adiabática vai fazer o quê? Fornecer energia para o gás. Se eu fornecer energia para o gás, a minha energia interna do gás vai aumentar. Se eu fornecer energia, a energia interna dele aumenta. Da mesma forma, se eu expandir o gás, o que vai acontecer? A energia interna dele vai diminuir. Por exemplo, no spray de aerosol, como é que funciona? No desodorante, por que sai gelado? Porque o gás está comprimido lá dentro. No momento que eu aperto o botão, ele se expande. Por que de maneira adiabática? Porque é muito rápido, não tem tempo de trocar energia com o ambiente. Se ele se expande, ele está realizando o trabalho sobre o meio, ele está empurrando as moléculas ao redor. De onde está vindo a energia para ele empurrar as moléculas ao redor? Da energia dele. Por isso ele sai gelado, porque ele gastou a energia interna dele para empurrar os arredores dele. Por isso, no caso do desodorante, se eu expando o gás, eu estou baixando a temperatura dele. Isso de transformações vocês podem ver melhor nessa aula 6. A gente vai ver também aqui sobre a transformação isocórica, isovolumétrica e isobárica. Cada uma tem uma propriedade. Claro que na aula vocês vão entender melhor sobre cada uma dessas propriedades. O importante é você saber que no adiabático, se comprimir, esquenta e se expandir, esfria. Vamos lá.
Ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Pessoal, ampere é muito importante. Ampere é a unidade no Sistema Internacional da Corrente Elétrica. 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Isso é muito importante, porque tem questão do Enem que se você souber que 1 ampere é 1 coulomb por segundo, você faz as substituições e por meio das unidades de medida você deduz a resposta. Se você não souber que o ampere é coulomb por segundo, você vai ter ampere, vai ter às vezes uma medida de tempo e você não vai saber o que fazer com ela. Ah, eu não sei como que o ampere se relaciona com o tempo. O ampere se relaciona com o tempo por meio disso. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. E já vamos botar aqui a outra unidade de medida que é muito importante. Não está nessa página, mas já vamos introduzir aqui. 1 volt é igual a 1 joule por coulomb. O volt, pessoal, 220 volts é 220 joules por coulomb. Humberto, o que é o coulomb? É bom já a gente anotar aqui também. O coulomb, pessoal, esse Czinho aqui é a unidade de carga. Isso tudo é assunto da elétrica, tá bom? Que é o assunto que mais cai estatisticamente no Enem. E tem questão de elétrica que é básica, então é bom vocês saberem. O coulomb é a unidade de carga. Os elétrons, eles têm carga elétrica medida em coulomb. Ou seja, se você vir coulomb, você já pensa carga elétrica. Elétrons ou prótons, pode pensar da forma que você quiser. O coulomb é a carga elétrica. Coulomb por segundo é a carga elétrica pelo tempo. Ou seja, quanta carga atravessa aquele fio em um certo intervalo de tempo? É a corrente. Claro, se a corrente for maior, passa mais carga. Se a corrente for menor, passa menos carga. E o volt é o joule por coulomb. Joule é o quê? É energia. Ou seja, se eu tenho uma tomada de 220 volts, significa que a carga elétrica, ou seja, o coulomb, a carga elétrica que sai daquela tomada tem 220 joules de energia. O elétron está saindo da tomada, ele tem uma certa quantidade de energia e ele vai fornecendo essa energia para os equipamentos elétricos do circuito. O volt significa isso. Precisa saber, gente, muita questão, e não só questão diretamente disso, mas você entende a elétrica quando você entende essas duas relações, tá bom? Quando você entende o que é o ampere e o que é o volt. Senão fica só decoreba e você não consegue progredir. Vamos lá, o amperímetro agora. Instrumento para medir a corrente elétrica. Ele mede o ampere, ou seja, ele mede a corrente elétrica. Vamos lá, pessoal. Se ele mede a corrente elétrica, ele precisa estar em paralelo ou ele precisa estar em série com o circuito? Vamos lá, botar uma fonte de tensão aqui. A corrente sai do polo positivo e chega no negativo, tá? Faz de conta que eu tenho uma resistência aqui, outra resistência aqui. Sai do positivo e vai para o negativo. Caiu questão que precisava saber que sai do positivo para ir para o negativo. Eu quero botar o amperímetro. Vamos lá, o amperímetro. Ele precisa estar em série ou em paralelo? Se ele mede a corrente, pessoal, se a gente colocasse ele em paralelo, um amperímetro aqui, por exemplo, o que está acontecendo? O que é a ligação em paralelo? A ligação em paralelo faz a corrente se bifurcar. Ela chega nesse ponto daqui e ela iria se bifurcar. Parte iria atravessar o roxo e parte iria continuar atravessando o vermelho. Logo, o amperímetro não iria funcionar, não iria conseguir medir a corrente do circuito. O amperímetro precisa estar em série com o circuito, para ele conseguir medir a corrente que está atravessando o circuito. Se ele estivesse em paralelo, a corrente ia bifurcar e ele não ia conseguir medir a corrente. Entendeu? Precisa estar em série. Da mesma forma que o voltímetro é o inverso, ele precisa estar em paralelo. Deduzindo, pessoal, você não precisa decorar isso. Só pensa, se for em paralelo, vai bifurcar, então vai dar errado. Então o amperímetro é em série. Vamos deduzir. A resistência do amperímetro precisa ser tendendo a infinito ou tendendo a zero? Tendendo a zero.
Porque a resistência do amperímetro, porque o amperímetro precisa basicamente estar aqui, mas sem consumir os joules da carga elétrica. Ele não pode estar consumindo os joules da carga elétrica, até porque se ele tivesse uma certa resistência, vamos lá, faz conta que é a resistência aqui. Se ele tivesse resistência, ia mudar a resistência completa do sistema. Mudando a resistência total, vai mudar a corrente que vai sair da fonte de tensão. Logo, se o amperímetro tivesse resistência significativa, ele iria afetar o circuito. Então, o amperímetro precisa ter resistência tendendo a zero e ele precisa estar em série com o circuito. Da mesma forma, o voltímetro ele precisa estar em paralelo, porque estando em paralelo, a tensão sobre ele vai ser igual à tensão sobre os dois pontos, e a resistência dele precisa ser praticamente infinita, tipo muito grande, para que essa bifurcação não seja significativa. O amperímetro e o voltímetro são o inverso um do outro. Se você deduz um, você deduz o outro. E é sempre bom você deduzir ao invés de decorar. Eu nunca decoro essas coisas. É bom deduzir porque te ajuda a sempre saber. Cara, eu saí do ensino médio tem mais de 10 anos, mas isso eu vou lembrar para sempre. No meu leito de morte eu vou lembrar disso. Por quê? Porque eu aprendi, não só fiquei decorando. E é isso que eu quero para vocês também. Vamos lá, amplitude. Agora assunto de ondas, pessoal. O que é a amplitude de uma onda? Vamos lá, deslocamento máximo de uma onda em torno de seu ponto de equilíbrio. Intensidade, é uma boa palavra você pensar. Intensidade. Isso é uma onda de baixa amplitude e isso é uma onda de alta amplitude. A amplitude tem a ver com essa medida aqui. Não vou falar comprimento, porque comprimento a gente poderia pensar como esse sendo o comprimento da onda, né? Vamos falar nessa medida aqui. E a intensidade da onda. Uma onda com maior amplitude, uma onda sonora com mais amplitude, vai ser mais intensa, mais forte. E uma onda sonora com menor amplitude vai ser uma onda mais fraquinha. Isso aqui é assunto de ondas, né? Ângulo de incidência, ângulo de reflexão e ângulo de refração tem a ver com o ângulo com que um feixe luminoso atinge um obstáculo, pode ser um espelho, pode ser um intervalo entre o ar e a água. O importante aqui é a gente pensar o seguinte, vamos lá, ok, faz de conta que aqui é a água, vamos botar assim, esse daqui é a água e nós temos um feixe de luz. O feixe de luz veio, bateu na água, ele vai se dobrar por causa da refração, que é uma propriedade das ondas que a gente viu, né, claro, na aula SOS Física. Vamos lá. O ângulo é medido, pessoal, não é este ângulo daqui. Grande erro, pode cair pegadinha jocosa no Enem, mostrando esse ângulo daqui. Não. O ângulo que é medido é a partir da normal. Por que se chama normal? Sei lá. Mas normal é importante porque é um segmento que corta este negócio, a linha da água, formando um ângulo reto, 90 graus. E o ângulo que é medido é sempre esse daqui. Quando a gente está falando da luz incidindo, da luz rebatendo, este é o ângulo de incidência. Tá bom? E o ângulo de refração, no caso, como ele dobra para dentro, a gente deduziu isso na aula de física 3 anos em 4 horas, como dobra para dentro, diminui o ângulo de refração, tá bom? Ângulo de incidência, ângulo de refração. O ângulo de reflexão seria, no caso, se isso aqui fosse um espelho, ao invés de um feixe de água, uma linha de água, ele iria refletir. E esse daqui seria o ângulo de reflexão. Reflexão e refração são duas propriedades diferentes das ondas. Aula de ondas, pessoal, tá bom? Ondulatória, vamos lá? Ondulatória é a aula 8 de física. E, gente, eu botei até um aviso aqui, grudei no meu computador, para eu lembrar de pedir um like para vocês. Gente, vocês não estão deixando o like no vídeo e ajuda muito a divulgar o canal, a ajudar mais pessoas. Deixa o like no vídeo agora, tá bom? Deixa o like. A única pessoa que pode não deixar o like não existe. Todo mundo tem que deixar o like, pessoal. Deixa o likezão aí.
Vamos lá. Vocês vão dando print, né? Vão dando print nos outros. Não vou explicar todas as palavras, mas as mais importantes. Aterramento. Já caiu questão sobre aterramento no Enem. Errei a questão porque eu confundi com enterramento. Cara, eu não sabia o que era o aterramento. Eu pensei, não faz sentido enterrar a cerca. Porque se a cerca for enterrada, vai perder o propósito da cerca. O propósito da cerca é separar um ambiente do outro. Se eu enterrar a cerca inteira, não vai ter cerca. Então não vai prestar. Então, entendeu? Mas a resposta era o aterramento da cerca, porque o aterramento é o quê? Eu confundi com enterramento, cara. Enterrar, pelo amor de Deus. Tem a cerca aqui, a cerca. A cerca. E ela estava eletrizada, estava com carga sobre ela. Se uma pessoa fosse encostar na cerca, essa carga que está na cerca iria, vamos fazer com uma cor bem dolorosa, iria atravessar a pessoa e chegar no solo. E isso é o choque, a pessoa iria tomar um choque, porque essa corrente que estava atravessando a cerca ia atravessar a pessoa e chegar no solo. O aterramento faz... O cachorro tá latindo maluco. O aterramento faz o seguinte, eu ligo essa cerca a um fio terra. Esse é o símbolo do fio terra. Por quê? Porque aí ao invés de a corrente atravessar a pessoa, ela vai atravessar o fio terra. E, portanto, não vai dar choque na pessoa. Aterramento, sistema que liga um sistema elétrico à terra por meio de um componente condutor com o objetivo de proteger pessoas, equipamentos e instalações. Tá certo? Esse é o aterramento. Atrito vai ser, eu vou falar na força de atrito, tá bom? Bafômetro não, barômetro. Não cai bafômetro, não é nem não. Vamos lá. C. Pessoal, calor é energia térmica em trânsito. Eu estou perdendo calor para o ambiente por meio das ondas infravermelhas. Se eu quiser me esquentar, eu estaria absorvendo calor do ambiente. Se eu botar um fogo na mão aqui, não botem fogo na mão. Eu boto a mão no fogo por vocês, pessoal. Vocês botam a mão no fogo por mim? Ninguém bota a mão no fogo, tá bom? Cuidado. Mas eu estaria esquentando a minha mão. Eu estaria fornecendo calor. Se eu quero resfriar, por exemplo, se eu botar na geladeira alguma coisa, o que está acontecendo? Aquele corpo vai perder energia em forma de calor. Calor pode ser tanto para absorver quanto para perder. Calor específico é uma grandeza que diz quanto cada material precisa de energia para variar sua temperatura. Por exemplo, para eu esquentar o ferro, precisa de uma certa energia. Para eu esquentar a água, precisa de outra quantidade de energia. Cada material tem seu calor específico que vai ser utilizado na fórmula Q igual a mc delta T. É bom que a gente está revisando as fórmulas aqui também, né, pessoal? A quantidade de calor para variar certa temperatura é dada por essa fórmula. Claro que vai variar com a massa. Claro, se eu precisar esquentar mais água, eu vou precisar de mais energia. Que, aqui no caso, é energia térmica, calor. Se eu precisar esquentar pouquinha água, só um graminha de água, eu vou precisar de um pouquinho de energia. Mas, se eu quiser variar, no caso, o que muda aqui é esse Czinho. Cada material tem o seu. A água precisa de muita energia para variar 1 grama. A água precisa de mais energia para variar sua temperatura do que o ferro, por exemplo. Se nós, seres humanos, fôssemos feitos de metal, qualquer variaçãozinha de energia, de temperatura, iria fazer a gente esquentar ou esfriar. O que a água faz, ela estabiliza isso. Como ela precisa de muita energia para variar a temperatura, ela consegue nos manter a uma temperatura constante. O nosso corpo precisa de muita água por causa disso, porque a água é um regulador térmico. Calor específico, caloria é unidade de medida de energia. A gente pensa assim, nossa, o chocolate tem muita caloria. O que é a caloria? É um negócio que engorda. Muita gente fala assim, caloria é um negócio que engorda. Por que a caloria é um negócio que engorda? Porque é energia. Se você come muita energia e você não gasta essa energia fazendo exercício, você pode engordar. Por quê? O que é o engordar? É o corpo acumulando energia em forma de tecido adiposo,
que tecido adiposo, como vocês viram nas aulas de biologia aqui do canal, é uma boa forma de estocar energia, na forma das ligações carbono com hidrogênio, né, que o professor Vitor tanto explica pra gente, que é onde está a energia das ligações químicas. Então, caloria é isso, não é um negócio que engorda, não é assim, é energia. Essa energia vai ser usada pelo meu corpo. Eu estou comendo o objeto, estou comendo o chocolate, e esse chocolate está fornecendo energia para eu estar aqui gravando a aula para vocês e pedindo like. Olha só, likezão. Vou lembrar de pedir o like. Que bom que eu lembrei de botar esse like aqui do lado, que aí eu vou sempre lembrar de pedir para vocês. Calor latente. Calor latente é quase a mesma coisa do que o calor específico. A diferença é que o calor latente, que é igual a ml é o calor necessário para variar o estado físico. Não é para esquentar ou esfriar, é para mudar o estado físico. Por exemplo, do gelo, um bloquinho de gelo, para água. Isso é água, tá, pessoal? Do gelo para água. Para o gelo derreter, ele precisa absorver energia, claro. Do sólido para o líquido precisa absorver energia para aumentar sua energia interna. Mas essa energia não vai variar a temperatura dele. Eu vario esse calor latente, eu utilizo o calor latente para o gelo derreter, e a partir daí, se eu continuar fornecendo o calor, vai ser o calor sensível, que vai fazer a água esquentar. Aqui eu acho que, na verdade, calor específico e calor sensível, eu sempre confundo esses dois termos, tá, pessoal? Calor específico, energia térmica necessária para variar em 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama. Ah tá, o calor específico, é meio chato isso. Não é necessário, tá bom? Não precisa saber diferenciar calor específico de calor sensível, mas o calor específico é o Czinho. O calor sensível é o Q, é o Qzão da fórmula com o Czinho, tá? Então não se preocupem em diferenciar calor específico com calor sensível, mas calor sensível é o calor para variar a temperatura do material e o calor específico é o Czinho em si. Cada material tem um Czinho, cada material tem um calor específico. Capacidade térmica, energia térmica necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de um material. É bom isso, tá? Capacidade térmica. Pessoal, ao invés de Q igual a mc ΔT, você pode pensar que Q é igual a capacidade térmica vezes o ΔT. É só uma forma de você não precisar da massa do material. Mas a capacidade térmica é o Czinho vezes a massa do material. É só uma outra forma de você considerar, por exemplo, um cubo de 300 gramas de ferro. Você já considera o 300 gramas e o ferro juntos na forma desse Czão aqui. Besteira, tá? Não considero caindo no Enem, mas é bom saber que esses dois juntos formam esse. Beleza? Capacitor, componente que armazena energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de cargas, e aí quando você aperta um botão, atravessa aquela carga e a corrente atravessa toda de uma vez. Por exemplo, a raquete de matar mosquitinho. Raquete de matar mosquitinho é capacitor, porque ele absorve, ele fica com aquela energia potencial ali, no momento que passa o mosquitinho, fecha o circuito, mata o mosquitinho. Tô com problema de mosquitinho na minha casa, pessoal. Tô usando essa raquetinha todo dia. Vamos lá, cinética. Energia cinética, energia referente ao movimento. Energia cinética é dado por mv² sobre 2. Eu ainda vou fazer aqui no canal, pessoal, um vídeo revisando física. E ó, vocês viram, teve 3 anos em 4 horas. Vou fazer um 3 anos em 20 minutos. Vai ser o meu desafio aqui. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, porque até o Enem eu vou fazer um 3 anos em 20 minutos, tá? Eu acho que eu consigo. E lá eu vou falar muito de fórmulas, tá? Porque a forma mais rápida de revisar física é por meio das fórmulas. Você entende muita coisa se você sabe deduzir as fórmulas. Por exemplo, a energia cinética, se o objeto tiver muita massa, ele tem muita energia cinética. Se ele tiver com uma velocidade muito alta, a energia cinética dele também é muito alta.
Ótimo. Energia cinética, coeficiente de atrito. Número utilizado para calcular a força de atrito em um material específico. A partir da fórmula, força de atrito é igual ao coeficiente vezes a força normal. Lembrando, pessoal, que um objeto que ele está sobre uma superfície tem a força-peso atuando sobre ele, e essa força de contato com o solo faz ele sofrer uma força de contato chamada normal. É diferente do segmento normal que corta a linha da água. São duas coisas diferentes, mas a ideia é que o normal também é perpendicular à superfície, tá? Por isso que chama normal também. Essa normal aqui nem sempre vai ser igual ao peso. No caso do plano inclinado, por exemplo, no caso de um plano inclinado, o objeto ele tem a força-peso para baixo, mas a força normal é sempre perpendicular à superfície. No caso do plano inclinado, a gente vai calcular a normal por meio deste ângulozinho daqui. Se lhe der o ângulo, você vai saber que a força normal é igual a peso vezes cosseno do ângulo. Se for um ângulo maior, o cosseno diminui. Lembra do ciclo trigonométrico que vocês também estudaram aqui nos mestres do Enem. O cosseno vai diminuindo. Quanto mais inclinado, menos normal vai ter. Tá bom? Então a normal é igual ao peso vezes o cosseno deste ângulozinho daqui. E a força de atrito tem a ver com essa normal. Força de atrito é igual ao μ, que cada superfície vai ter a sua, vezes essa normal. É isso. Colisão elástica, colisão inelástica tem a ver com a aula de energia, em que a gente falou muito de energias, e ao final da aula a gente falou de colisões. Colisões é quantidade de movimento, é impulso, são essas duas grandezas principais que a gente estuda lá. Impulso e quantidade de movimento. Numa colisão elástica, é uma colisão em que os dois objetos ricocheteiam, eles não continuam juntos. Duas bolas batem e se ricocheteiam após o contato. Se for uma colisão, ela pode ser perfeitamente elástica ou parcialmente elástica. Nos dois casos, a quantidade de movimento permanece a mesma. O que varia vai ser a energia. Cai questão, já tem 2, 3 anos que sempre cai uma questão que depende desse conhecimento. Que uma colisão, em colisões, a quantidade de movimento permanece igual. O que muda é a energia. Porque a energia não é vetorial, ela é uma grandeza escalar. O que significa ser escalar? Significa que é apenas um número. Ou seja, se bater e parar de movimentar é porque a energia zerou. A quantidade de movimento não é escalar, a quantidade de movimento é vetorial. Então, em colisões, a quantidade de movimento permanece a mesma. Não absorve quantidade de movimento em uma colisão do carro com a parede. Humberto, você errou essa questão por besteira, Humberto. Errei por besteira. Compressão. Espremer, compressão do gás. Se eu espremer o gás, ele está sofrendo uma compressão. O contrário de compressão é expansão. É o oposto de compressão. Expansão. O gás expande, o gás é comprimido. Tá bom? Isso, compressão versus expansão. Ação de reduzir para um menor volume. De novo, tá bom, pessoal? Só lembrando para vocês, quem quiser esse material aqui, baixar o PDF, é só para quem comprou o curso Mestres do Enem em algum momento. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, é uma forma de vocês também apoiarem o canal, sem ser por meio da área de membros. Mas a área de membros é mais baratinha, é R$6 por mês, se eu não me engano. E vocês ajudam o canal, né? Aqui é muito melhor. Quer dizer, vocês escolhem, tá? Mas esse PDF daqui é só para quem comprou o curso em algum momento. Lá dentro do curso tem alguns materiais exclusivos, inclusive esses mapas mentais também, tá bom? Esses mapas mentais, olha quanta página, são 300 e tantas páginas de resumos, de mapas mentais, de todas as áreas de segundo dia, matemática e natureza.
Então, quem puder, gente, é 197 e ajuda muito o canal, é acesso vitalício, não é caríssimo. Quem quiser ajudar, pô, obrigado, cara. Obrigado por estar apoiando o canal. Compressão versus expansão, beleza? Condutividade térmica, o próprio nome já diz, conduzir a energia térmica. Rapidez com que o material conduz calor. Gosto muito da palavra rapidez, tá? Versus velocidade. Para mim, velocidade é ΔS sobre ΔT. Velocidade é variação de espaço pelo tempo. Velocidade é a rapidez com que um objeto se desloca no tempo. Para mim, rapidez é muito mais genérico, é melhor de falar do que de velocidade. Velocidade implica espaço. Então, não é velocidade com que o material conduz calor, é a rapidez, é a taxa com que o material conduz calor. Só para quem é chato mesmo, assim, eu não gosto da palavra velocidade, tá? Um objeto pode conduzir a energia térmica mais rápido ou mais devagar. Por exemplo, uma barra de ferro versus uma barra de isopor. Vamos botar assim, isopor. Se eu botar a mão numa barra de ferro e numa barra de isopor, qual que eu vou sentir mais quente, por exemplo? Faz conta que elas estavam no sol. A barra de ferro eu vou sentir mais quente do que a de isopor. Por quê? Apesar de as duas estarem à mesma temperatura, a barra de ferro conduz mais rápido a energia térmica. Então, a energia térmica vai passar mais rápido para a minha mão, eu vou sentir que ela está mais quente do que a de isopor. Mas isso é uma ilusão, porque as duas vão estar à mesma temperatura. Já caiu questão sobre isso no Enem. A de ferro ela conduz mais rápido essa energia térmica, portanto, você sente ela mais quente se as duas estiverem no sol. Convecção, muito importante, tem a ver com, por exemplo, correntes de convecção. Se eu estou esquentando a água, olha aqui, fornecendo energia térmica, a água quente sobe por causa da densidade e a água fria desce, formando uma corrente de convecção. Transferência de calor por contato entre os átomos de um fluido por meio das correntes de convecção. É muito importante, cara, a questão sobre isso. Gente, eu tenho um documento eu criei um documento, porque eu sempre tinha um monte de ideias de física no cotidiano, química no cotidiano. Aí me vinha a ideia, só que eu não conseguia pensar em um vídeo na hora para gravar, então eu acabava perdendo a ideia. Mas não, agora eu tenho um documento com todas as minhas ideias de física no cotidiano. E uma delas é convecção. Eu não estou lembrando agora. Vamos ler juntos, olha só. Capacitor, inércia, diluindo, sal, correntes de convecção. Lembrei agora, vocês vão achar engraçado. Em manhãs frias, quando eu estou fazendo café, eu coloco a mão em cima da chama do fogão. Humberto, é isso mesmo? Sim, eu coloco, mas a uma distância segura. Por quê? Coloco a mãozinha assim e aí o calor chega na minha mãozinha. Por quê? Quando está frio, o gás, o ar lá embaixo que está mais perto do fogo, ele esquenta e aí ele sobe. Tanto que no momento que eu ligo o fogo, não está quente aqui em cima. Aí espera alguns segundos, vai chegando o ar quente aqui na minha mão. Eu não sou doido de botar a mão no fogo, tá bom, pessoal? Não botem a mão no fogo também. Eu acho que uma vez a minha mãe estava fazendo isso, se esquentando no fogo do fogão, aí a blusa dela pegou fogo, cara. Ela teve que fechar assim, teve uma queimadura feia. Mas é só você botar a mãozinha no fogo assim, você segura a blusa. Às vezes até bota a barriguinha em cima assim, né, para dar uma esquentadinha gostosa. Não faça isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso. Corrente de convecção, é isso. Corrente elétrica, já falamos. Coulomb é a unidade de carga. Crista cristalino, curto-circuito, muito bom. Curto-circuito é legal, pessoal. Num circuitozinho, vamos lá. Sai do positivo para ir para o negativo. Faz de conta que eu tenho algumas resistências aqui. Beleza, temos o circuito. Aqui é um liquidificador, aqui é a tomada, aqui é um vibrador que está carregando. Eu coloco, por exemplo, vou colocar um amperímetro em paralelo. Péssima ideia, mas eu vou botar um amperímetro em paralelo. Um amperímetro em paralelo. Terrível ideia, sabe por quê? Porque o amperímetro tem resistência quase zero. E a resistência quase zero
A corrente elétrica ela não quer passar pela resistência, ela não quer. Então, no momento que vai chegar nesse ponto aqui, por que ela vai atravessar as 3 resistências se ela pode passar pelo amperímetro que tem resistência 0 e já voltar para a fonte de tensão? Vai atravessar, toda a corrente vai passar aqui pelo amperímetro que tem resistência 0. Isso vai ser um curto-circuito. Porque se a resistência cai com a tensão constante, lembrando, a tensão é constante. A tomada está fornecendo 220 volts. 220. Se a resistência cai para praticamente 0, 0 vezes quanto dá 220? A corrente vai crescer para quase infinito. Claro que não vai chegar a infinito, mas vai aumentar tanto que vai queimar o circuito, vai queimar a fonte de tensão. Curto-circuito é isso. Interrupção do circuito elétrico quando o fluxo de cargas passa por um caminho de resistência praticamente nula entre 2 pontos. No caso, o exemplo aqui, o amperímetro, que não deveriam estar diretamente conectados. Ótimo. Densidade. A razão entre a massa e o volume de uma substância. Densidade é igual a massa sobre volume. Você deduz o quê dessa fórmula? Que se tiver a mesma massa apertadinha em um volume constante, a densidade vai ser maior. Por exemplo, um bloco de 1 centímetro cúbico de água e um bloco de 1 centímetro cúbico de chumbo. Qual que vai ter mais massa? O chumbo. O chumbo é mais denso do que a água. Isso aqui é bom para a aula de hidrostática e hidrodinâmica. Eu gosto dessa thumb, cara. Quando eu tive a ideia de fazer essa thumb 7 aqui, eu fiquei tão feliz. Mas aí vocês vão ver, é a aula que está com menos visualização do canal. Vão assistir a aula de hidrostática e hidrodinâmica, tá bom? Me deu trabalho, eu fiquei completamente pelado para tirar essa foto. Não, é mentira. É mentira. Diferença de potencial é o mesmo que tensão elétrica. Opa, não. Tensão. Humberto, você tá começando a devagar. Já tá falando do vibrador, já tá falando de ficar pelado. Calma aí. Tensão elétrica. Diferença de potencial, também você pode estar pensando em diferença de potencial gravitacional, tá bom? Se estiver falando de diferença de potencial gravitacional, estaríamos falando de um nível mais alto e de um nível mais baixo. Por exemplo, as usinas hidrelétricas funcionam a partir de uma diferença de potencial gravitacional. A água está em cima, ela cai por causa dessa diferença de potencial e aí gira uma turbina que, por indução eletromagnética, induz corrente elétrica. Então, diferença de potencial você também pode pensar em forma de gravitacional. Mas no caso aqui é o mesmo que tensão elétrica. Trabalho realizado por unidade de carga quando a carga é movida entre 2 pontos de um campo elétrico. Não precisa dessa definição não, tá? Mas é bom. Difração, capacidade das ondas de desviar de objetos ao passar por fendas do tamanho próximo da ordem de grandeza do seu comprimento. A luz tem um comprimento de onda muito curtinho, muito mais curto do que isso, tá? A luz verde, por exemplo, o comprimento de onda dela é 1 centímetro dividido por 20.000. Pega 1 centímetro, divide por 20.000, esse é o comprimento de onda da luz verde. Muito pequeno. Mas o som, ele tem a onda bem mais comprida do que a luz. Consequentemente, o som consegue desviar mais dos objetos do que a luz. Por isso, você não consegue me enxergar através de um muro, mas você consegue me ouvir através de um muro. O professor do meu cursinho era maluco, cara, malucão. E ele falava assim, aquele peão, sabe? O peão que ouve o funkzão bem tum, 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 com aquela frequência bem grave. Ele falava, o peão, o peão que está ouvindo o funkzão bem grave, tum, tum, tum. Você escuta a quilômetros de distância. Por quê? Porque a frequência grave tem um comprimento tão grande que desvia de todos os prédios e chega em você. Tum, 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 tum. Lembra do funkeiro que você escuta a uma grande distância, porque o comprimento de onda das batidas do funk, cara, tum, 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 é aquele bem gravizão, bem larga a onda, comprimento bem grande e, portanto, desvia de tudo até chegar em você. Disjuntor tem a ver com a elétrica, sistema de segurança de um circuito elétrico contra sobrecargas elétricas ou curtos-circuitos.
esse disjuntor ele vai desligar a energia daquele circuito caso perceba que a corrente que está atravessando é maior do que a máxima permitida. Olha aqui, falei para vocês, né? No caso eu botei um amperímetro aqui em paralelo, e aí a corrente que vai atravessar o circuito ia ficar muito, muito grande. Se eu tenho um disjuntor de, sei lá, 20 amperes, se essa corrente passar de 20,1, ele já vai desligar e vai parar de fornecer energia para esse sistema. E aí não queima, né? Esse é o ponto do disjuntor. Efeito Doppler, é bom? É uma propriedade das ondas em que você escuta mais grave ou escuta mais agudo, a depender da velocidade da fonte daquela onda. O clássico é a ambulância, que se ela estiver indo em direção a você, você escuta mais agudo, e quando ela está se afastando de você, você escuta mais grave. Mas o efeito Doppler também pode funcionar para a luz, porque a luz também é uma onda. Mas para você perceber o efeito Doppler da luz, precisa estar a velocidades altíssimas. Por quê? Porque a luz tem frequências muito mais altas do que o som. Então, para você perceber uma diferença na frequência da luz, a velocidade tem que ser muito alta. Um exemplo, como é que a gente sabe que o universo está se expandindo? Por causa do efeito Doppler da luz. A gente olha para uma estrela, a gente sabe que a frequência que aquela estrela emite não é igual à frequência que a gente está percebendo. A frequência que a estrela emite está sendo alterada, como é que em inglês é shifted? Como é que é a palavra shifted? A frequência está um pouquinho mais para o vermelho do que deveria. Por quê? Por causa desse efeito Doppler da luz. Eu lembro de uma tirinha em que o cara estava dirigindo o carro e aí foi multado porque furou o sinal vermelho. Aí ele falou, não, é porque o efeito Doppler da luz me fez enxergar verde quando na verdade era vermelho. Aí ele levou 2 multas, né, por furar o sinal vermelho e por excesso de velocidade, porque para ter efeito Doppler da luz tinha que estar a milhões de quilômetros por hora. Empuxo é bom. Empuxo é igual a devagar. D vezes V vezes G. O empuxo é uma força que um fluido exerce para cima em um objeto que está imerso nele. Força vertical dirigida para cima que atua sobre um corpo imerso em um fluido, passando pelo centro de gravidade deste e igual em módulo ao peso do volume do fluido deslocado. Ou a fórmula dVg. Densidade do fluido vezes volume do fluido deslocado vezes a gravidade. Excelente. Por exemplo, eu estou sofrendo um empuxo aqui. Se eu peso 80, vamos botar 80. Se eu peso 80 quilos, o meu peso é 800 newtons. Mas a minha força normal não é 800 newtons. Vai ser 799, alguma coisinha. Por quê? Porque eu estou deslocando o ar ao meu redor. E por estar deslocando o ar ao meu redor, eu estou sofrendo um empuxo que me empurra para cima. Eu não saio voando porque o empuxo que o ar realiza sobre mim é muito pequeno. Entropia, escala, estática e expansão é o contrário da compressão, já vimos. Força, a gente já falou, força centrípeta tem a ver com aceleração centrípeta. Gente, se a aceleração centrípeta é igual a massa V ao quadrado sobre R, a força centrípeta, que força é igual a massa vezes aceleração, força centrípeta é massa vezes V ao quadrado sobre R, tá bom? Não precisa decorar as 2 fórmulas, decora só uma e deduz a outra. Forças dissipativas, elas realizam trabalho para retirar a energia útil do sistema. Esse aqui é muito bom, tá bom? O corpo está com uma velocidade, mas ele sofre uma força de atrito, por exemplo, e diminui a velocidade. O atrito foi uma força dissipativa. Força normal, força motriz, força peso, bom saber. Fusão, fusível, beleza. Prosseguindo, grandeza escalar e vetorial, já deduzimos aqui que a escalar ela só importa o número e a vetorial importa para onde está apontando. De novo, energia é uma grandeza escalar, é só o número, é só o módulo. E grandeza vetorial, quantidade de movimento. Quantidade de movimento, quantidade é massa vezes velocidade, essa é a quantidade de movimento. Quantidade de movimento é vetorial.
enquanto a energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, só importa o módulo, tá bom? Ah, Humberto, mas a velocidade é vetorial. Sim, mas no caso aqui, é o módulo da velocidade ao quadrado para calcular a energia cinética. Tá quente? Agora sim, vamos lá. Estou perdendo muita energia térmica está saindo. Eu vou baixar a temperatura do ambiente para eu perder mais energia e ficar mais refrescadinho. Grandeza vetorial, Hertz é a unidade de medida da vibração, da frequência. Uma onda luminosa tem uma frequência altíssima, de trilhões, se eu não me engano. Milhões, bilhões, tipo, na ordem de grandeza dos milhões de Hertz. Enquanto uma onda sonora, por exemplo, uma onda sonora tem 440 Hz, 880, até 10 mil, 20 mil. A partir dos 15 mil por aí, a gente já não escuta mais, tá bom? Quantos anos você tem? Se você tiver 15 anos, você deve escutar até quase os 20 mil. Se você tem 20 e poucos anos, deve escutar até os 18, 17 mil. Quanto mais velho a gente fica, menos frequências a gente consegue escutar. Inércia, impulso, interação. Isso. É bom, da primeira lei de Newton. Indução eletromagnética, tem que saber, todo ano cai indução eletromagnética, criação ou variação da voltagem em um condutor por meio das variações do campo magnético. Campo magnético variável induz corrente elétrica. Pronto. Se você sabe essa frase, repete comigo, depois de dar um like no vídeo. Dá um like. Primeiro dá o like. Like. Tô maluco, ó. Campo magnético variável induz corrente elétrica. Variável, tá bom? Não é campo magnético induz corrente elétrica. Campo magnético variável induz corrente elétrica. Por isso, na usina hidrelétrica, gira-se uma turbina e essa turbina girando, como tem um ímã nessa turbina, o campo magnético está variando, portanto, induz corrente elétrica. Se não tiver água passando e não girar a turbina, não vai induzir corrente elétrica, só porque tem um ímã ali. Índice de refração, a gente viu, né, sobre a refração em si, é a razão entre a rapidez da propagação da luz no vácuo e a rapidez da propagação da luz. Não importa muito isso. Quanto maior o índice de refração, mais baixa a velocidade da luz naquele meio. Por exemplo, lembra daquele exemplo lá da luz que atravessa a água? Isso aqui é água, ó, H2O. Química. A luz chega, incide e ela dobra. Por quê? Porque a velocidade da luz no ar é diferente da velocidade da luz na água. E a velocidade da luz na água é menor. Tá bom? É menor. A luz vai mais devagar na água do que no ar. Vamos lá. Infravermelho é uma faixa das ondas eletromagnéticas com frequência menor do que a vermelha. É a faixa de frequência emitida pelo corpo humano. A gente está perdendo energia térmica porque a gente libera energia na faixa do infravermelho. Os óculos de enxergar no escuro, eles enxergam luz infravermelha. Por isso que conseguem enxergar mesmo no escuro. Porque mesmo no escuro a gente está perdendo energia térmica por ondas infravermelhas. Irradiação tem a ver, junto com a convecção, tem a irradiação e a condução. Irradiação é o processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas. O Sol emite ondas eletromagnéticas que chegam na Terra. Não precisa de um meio para se propagar, por isso é a única forma da energia atravessar o vácuo. É por meio da irradiação. Aqui tem os outros tipos de transformações, tá bom, pessoal? Isobárica, isocórica, isotérmica. Iso significa igual, bárico é pressão, córico é volume, térmico é temperatura. Aí vocês veem a aula 6.2 de termofísica com todas as transformações gasosas. E é muito importante para vocês saberem gráficos do Enem que falam de máquinas térmicas. Olha só, 2024, deixa eu pegar para vocês aqui. Enem 2024 caiu uma questão de máquina térmica.
Cadê a questão de máquina térmica? Aqui, olha só. Máquina térmica aqui, ó. E aí você tinha que saber que durante uma expansão adiabática, o gás está expandindo, realizando trabalho sobre o meio, e é na expansão adiabática que nós temos transformação de energia térmica em energia útil. Útil por quê? Porque ele empurrou o pistão e fez uma turbina girar e fez, sei lá, o carro andar para frente. A expansão adiabática é a que permite a energia do gás ser convertida em energia útil. É isso. Voltemos aqui, voltemos. Joule, unidade de energia. Trabalho também em Joule, porque trabalho é energia, que é fornecida ou retirada do sistema. Lâmina, linhas de campo, luz visível, massa específica. Beleza, máquina térmica, nada tão importante. Mecânica, movimento harmônico, normal, já falamos de normal. Ondas estacionárias, bom saber, tá? Mas também, vamos só ler. Ondas que possuem um padrão de vibração estacionário formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas, mas em sentidos opostos, que interagem normalmente quando as ondas estão confinadas no espaço, como ondas sonoras em um tubo ou ondas em uma corda. As ondas estacionárias, por exemplo, se aqui é a corda do violão, isso aqui é a corda do violão. O primeiro harmônico do violão vai ser dado por essa onda vibrando para cima e para baixo. O segundo harmônico do violão vai ser dado por essa onda estacionária, que vai ter um nó. O terceiro harmônico do violão vai ser dado por dois nós. Você sempre pode pensar nos nós, tá? Vai aumentando de um em um e você vai ver quais são os harmônicos. O importante é, por exemplo, teve a questão do micro-ondas, em que perguntava, se eu coloquei um pote de manteiga aqui, onde que essa manteiga vai derreter? É onde tem a amplitude máxima, tá bom? Essas ondas vai ter a amplitude máxima. A manteiga no nó, ela não vai derreter, porque está com amplitude mínima, está praticamente parado. Não vai oscilar, não vai vibrar e, portanto, não vai aquecer. A manteiga, ela derretia nos pontos de amplitude máxima. Beleza? Ondas estacionárias, ondas eletromagnéticas e mecânicas. Eletromagnéticas surgem com base na interação de um campo elétrico e magnético. Por exemplo, a luz. A luz é onda eletromagnética. E a luz não é só a luz que a gente enxerga. Infravermelho pode ser considerado luz, raios X, raios gama, raios ultravioleta. Tudo isso pode ser considerado luz. Vamos lá, ondas, eu gosto. Isso aqui, pessoal, para o livro que eu fiz. Olha só, meu professor é um ET, vai sair em fevereiro. Uhul! E tem muita curiosidade científica, tem muita coisa legal. Olha só, todas as ondas aqui, ó. Ondas de rádio, onda infravermelho, espectro visível, ultravioleta. Tudo isso são ondas, são luzes. Só que aí com frequências diferentes. Ficou bem legal o livro, tá, pessoal? Tá chegando no fim do vídeo aqui agora. Já posso falar, gente, vai sair esse meu livro, estou muito feliz. Eu que ilustrei tudo, até a capa, eu que fiz, cara, até a capa, eu que fiz, tudinho. Olha que legal, olha que capricho de capa, olha que legal. Vai ser um livro infanto-juvenil, educativo, ensinando muita coisa sobre a história desse menino que está de recuperação na escola, porque um dinossauro comeu o dever de casa dele. E o professor dele é um extraterrestre e ele leva o Bebeto para o espaço para fazer o projeto de recuperação dele. E aí no espaço ele vai aprender sobre as galáxias, sobre ondas, sobre luz, sobre matemática, sobre meio ambiente. Então vai ser um livro super legal e está saindo em fevereiro agora, hein, pessoal? Quero todo mundo comprando o livro, porque vai me ajudar demais a, produzir cada vez mais conteúdo legal. Ondas mecânicas são as ondas que dependem de um meio para atravessar, por exemplo, o Sol. Período, polia. Polia, legal. Posso mostrar no final um negócio aqui que é engraçado de polia, mas eu acho que não tem mais tanto não. Ó, radiação, irradiação, reflexão, rendimento, repouso. Deixa eu mostrar a polia rapidinho. Eu tinha gravado um vídeo que não saiu, né? Porque não deu para sair. Mas que foi... o meu amigo ia me segurar por meio de uma corda para eu
cair descendo, tipo um ninja, falando assim os mestres do Enem. Não deu porque, 80 quilos, o mais forte que seja, não dá para puxar uma corda que ainda estava presa num galho, então estava cheio de atrito no galho. Não dava, tá? Não dava. Aí o Boaro, se vocês conhecem o Boaro, ele é maneiro, o Boaro, ele mandou essa foto aqui para mim. Falou, ó, Humberto, você pode usar a polia móvel, ó. Polia móvel, 2 polias móveis, tá vendo? Uma polia móvel, outra polia móvel. Por quê? O que a polia móvel faz? Ela divide a força, então a cada polia móvel que eu coloco, eu preciso aplicar uma força que cai pela metade. Como tem 2 polias móveis, a força que o meu amigo teria que exercer seria de 80 kg, ou seja, 800 newtons. Equivalente, divide por 2. 40 divide por 2, 20. Ele precisaria exercer uma força para puxar 20 quilos, ao invés de 80 quilos. 80 por 2, depois por 2 de novo, porque são 2 polias móveis. Teria dado certo, né? Mas não já tinha passado a hora de eu gravar esse vídeo, acabou que eu não gravei. Mas fica aí a dica para quem quiser, né? Ser levantado no ar e fingir que é ninja. Você pode usar polia móvel. Valeu, Boaro! Bom, vamos lá, polia móvel, beleza, reflexão interna total, rendimento, repouso, resistência do ar. Bom, enfim, vocês podem ver. Acho que já tá legal, né, pessoal? Tensão elétrica não é a mesma coisa que tesão elétrico, é a diferença de potencial. Timbre, é bom, tá bom? Timbre, uma flauta tem um timbre, um piano tem um timbre. Mesmo que nós toquemos a mesma nota na mesma frequência, dá para você reconhecer o violão, um piano, uma harpa, uma flauta, por causa da diferença do timbre. É o formato da onda. Ao invés de a onda ser assim, as ondas não são assim, elas são tem meio falhas, né? Cada onda tem sua peculiaridade. Cada onda tem a sua peculiaridade. E isso vai determinar um instrumento musical ou outro. Trabalho, falamos. Trajetória, translúcido, ultravioleta. Podem ir dando print. E enquanto vocês dão print, vocês também já dão o likezão. Vazão, legal, velocidade, volume. Conseguimos, pessoal! O que vocês acharam desse vídeo? Espero que tenham gostado. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês, mas lembrando que o dicionário Enem, ele é um material exclusivo para quem comprou o Mestres do Enem. Quem quiser comprar para ajudar o canal, o link está na descrição. Quem não quiser comprá-lo, mas quiser apoiar o canal, torne-se um membro, porque aí eu já gravei o vídeo de Química e de Biologia, tá bom? São 2 vídeos exclusivos para membros que estão disponíveis para vocês ao se tornarem membros pelo link aqui embaixo também. É só clicar em tornar-se membro, saiba que você está ajudando muito o canal a fazer cada vez mais conteúdos, trazer cada vez mais coisa para vocês. E é isso, gente, muito obrigado mesmo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Confiram se vocês deixaram o like maroto, que ajuda demais o canal. E espero que vocês estejam prontos para o melhor livro da história da humanidade. Meu professor é um ET. Vai ser demais, pessoal. Demais mesmo. Muito obrigado e eu vejo vocês nos próximos vídeos.